Opa, prazer, meu nome é Westo e esse é meu projeto de 6 meses do jogo que eu estou criando. Absolutamente tudo que tem no jogo foi criado e desenvolvido por mim. E antes de eu mostrar como ficou o resultado, eu gostaria de deixar destacado que, como é um projeto independente, a sua inscrição é fundamental para a continuidade dele. Bom, sem mais delongas, esse é o resultado de 1% de tudo que eu quis fazer para o jogo. E antes que eu me esqueça, feliz ano novo!